Boa noite. Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Tributário em Jogo. E essa live promete. Hoje a gente vai estar falando sobre Tax Transformation. Olá, tudo bem, Carol? Olá, Rian, Martas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a nossa live promete. A gente vai estar falando sobre Tax Transformation. Muita gente me perguntou na mensagem privada o que era isso. Na verdade, a gente discutir diversidade, inclusão, governança dentro do âmbito da tributação, né? A própria lógica do SG com esse foco. Então, pessoal, a live está imperdível. Olá, Rogério, BVF, Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Curi. Peraí, deixa eu só colocar o Zé, que já entrou aqui, que vai participar dessa live com a gente também. Boa noite, Gê, tudo bem? Peraí, que o Zé já tá entrando. Boa noite, Oi, Zé, minha tudo amiga. bem? Como vai você? Tudo Boa bem? Boa noite. noite a todos e a todas. E olha só, Daniel entrando também, Rian, um monte de gente querida aqui. A gente vai receber hoje uma convidada muito especial, né, Zé? Exatamente, exatamente. E para falar de um tema fantástico, né? Não Tema é? que é benéfico para todos nós, o bom uso da tecnologia, por assim dizer. A professora Luciana vai trazer esses pontos para a gente. E eu, de minha parte, estou muito empolgado de ouvi-la. Estou ansioso por ouvi-la, Pois porque é, todos me nós, parece né? que o tax transformation, na verdade, pode ser um transformation para quase tudo em termos de gestão, então vai ser legal. Não, e o Zé que está vindo diretamente de Londres, metidérrimo, né? Com todos os inputs que ele teve no evento lá em Londres, Putz. não é? Então vai poder dividir aqui um monte de coisa com você sobre Pô, SG. Tá arrasando. Peraí, deixa eu só colocar a nossa convidada especial aqui conosco. Olá, Saulo. Olá, Paola. Olá, Arthur. Todo mundo seja muito bem-vindo. bem-vindo, Peraí, bem-vindas. a Lu já entrou. Já estou chamando ela aqui para participar conosco. Ó, estão dizendo que você tá metido, viu, Zé? Carolina Torinho também já entrou. Olá, Carolina, tudo Do bem? Caxambi para Londres, né, minha amiga? Vai uma longa distância. Pois é. Ai, ai. Peraí. Já estou aceitando aqui o pedido. E agora ela vai entrar. Ah, tá entrando. Olá, Lu, tudo bem? Olá, tudo bem, Micaela, Zé? Boa Boa noite, noite, pessoal. Luciana. Boa noite a Muito todos obrigado por estar aqui. aqui conosco, minha amiga. Muito Olha, obrigada, pessoal, de verdade. Um é, prazer enorme estar aqui com o vocês. prazer Todo é nosso, todo nosso, todo Luciana. A nosso. gente há um tempo, né? Eu te encontrei naquele evento do Mulheres no Tributário. Eu já estava há um tempo querendo lhe chamar para participar de uma live aqui conosco, que Ah, a é uma gente honra. considera assim super relevante tratar esses temas de diversidade, de inclusão dentro da tributação, e você é uma pessoa extremamente especializada para abordar esse tema. Então, antes de mais nada, eu gostaria de primeiro agradecer pelo tempo que você está dispondo para trocar essa ideia aqui com a gente, falar um pouquinho, que a gente sabe que a agenda de todo mundo hoje em dia está uma loucura, né? Então, Verdade. obrigada. É uma grande honra para o Tributário em Jogo estar recebendo você aqui conosco para falar sobre um tema tão relevante. Eu queria aproveitar para apresentar um pouquinho da nossa convidada super especial, Luciana Reis. Ela é diretora da área de Tax Digital Transformation e líder de diversidade, equidade e inclusão no escritório RVC Sociedade de Advogados. Ela é cofundadora da Base, depois ela vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto sensacional que ela desenvolve. É graduada em Ciências Contábeis, conselheira de administração pelo IBGC, fez MBA em ESG pelo IBMEC,
também se formou em Project Management pela Ohio University e é coordenadora de diversidade e inclusão do nosso grupo maravilhoso Mulheres no Tributário, que também é outro movimento sensacional. Portanto, como disse para vocês, é uma pessoa mais do que especializada para falar do tema que a gente escolheu aqui hoje. E não vou mais roubar o tempo da live e vou passar a palavra imediatamente para a nossa queridíssima começar a dar um overview sobre o tema. Legal, legal, Micaela. Obrigada pela apresentação. Como eu comentei, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acredito que participar dessa live é muito mais do que falar de Tech Transformation, é falar também de transformação social a partir da minha presença aqui com vocês e pelo meu histórico e minha jornada pessoal e profissional. Então, eu sou muito grata de estar aqui com vocês nesse espaço com profissionais brilhantes, né, da área tributária e com pessoas também. Obrigada mesmo. Oh, lindo. Obrigado, você. Legal. Falar de Tech Transformation é falar basicamente dos meus últimos 15 anos de trabalho, né? Então, eu atuo com a área de Tech Transformation desde 2005, mais ou menos, por conta até da chegada do SPED, né, dos arquivos eletrônicos naquela época. Mas antes disso, eu já atuava na área fiscal tributária, como, na época, né, assistente numa Big Four, que foi minha primeira oportunidade de trabalho, né, na área técnica. E a partir daí, eu desenvolvi uma empatia, um gosto, né, e a vontade de aprender muito mais sobre esse mundo digital voltado para a área tributária. Então, toda essa minha jornada veio a partir dessa oportunidade. Oportunidade essa que veio a partir de um projeto social, ao qual eu participei, e dele eles selecionaram 2 profissionais, 2 jovens na época, para atuar na área. Então, por isso que eu falo que a transformação digital também está aliada à transformação digital, a partir de oportunidades, né, de estudo e trabalho, né? Muito legal isso, sensacional. A gente vê, né, como é que o resultado desses projetos permitem que pessoas se tornem, tenham a oportunidade de se tornar excelentes profissionais. A gente está aqui com a Lu, que é maravilhosa, mostrando isso. Então, acho que é importante a gente estar dizendo isso para as pessoas se incentivarem. Com certeza. Muito legal. Com certeza. E aí, a partir daí, a gente consegue também apoiar iniciativas super bacanas, como Mulheres no Tributário e outros projetos como aqui também, né? Tributário em Jogo, que dá esse espaço para essas pautas além da questão técnica. Isso é muito importante. Com certeza. Muito legal. Posso comentar alguma mais? Que a gente começasse a falar um pouco dentro dessa noção, né, de transformação, justamente de como é que entrou essa virtualização, que isso é um problema hoje constante na cabeça do advogado, né? Aliás, vários livros foram escritos falando sobre isso, né? Que os advogados vão perder espaço com a digitalização, que a automação vai roubar o espaço da força humana, que daqui a pouco a gente tem programas como o ChatGPT que escreve uma petição para você. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco de como é que é esse processo, de como é que você vislumbra isso no mundo hoje. Tá. Quando a gente pensa em digitalização dos negócios, é impossível a gente não pensar na digitalização também dos escritórios, né? Então, mesmo que um escritório tradicional, que trabalhe muito ainda com processos manuais, operacionais e repetitivos, ele acaba, de certa forma, sendo absorvido para forçar as pessoas a usarem algumas tecnologias, né? Então, os próprios entes federativos, né, já utilizam também esses sistemas, essas tecnologias que estão à disposição dos contribuintes, das empresas, enfim, dos provedores aí de tecnologia. Então, eu não vejo como inevitável, né, fugir da tecnologia, mas acho que é importante a gente abraçar com muito carinho, né, o que ela tem como ferramenta e não com medo de se perder uma posição, de se perder um trabalho, né? Mas sim ter a possibilidade de desenvolver pensamento crítico, né? De pensar em outras coisas para além de um trabalho operacional, que hoje é feito, né, até por conta da revolução, vamos pensar na revolução industrial, né, que a gente falava antigamente, né? A primeira revolução de caça e pesca, a segunda revolução da agricultura, a terceira revolução aí da tecnologia e agora também da inteligência, né? Que a gente fala em sociedade 5.0.
Então, que sociedade é essa que eu quero 5.0, né? Uma sociedade mais justa, né? Com alguns pilares aí de justiça, de diversidade e inclusão e também de pensamento crítico. É a partir daí. E quando eu, né, visito, né, alguns processos, operações e penso, o que daqui, né, eu consigo digitalizar e tirar o trabalho manual, repetitivo e operacional, e a máquina pode fazer esse trabalho para que eu consiga ter, né, ter espaço de pensamento crítico, desenvolver trabalhos mais nobres, é a partir daí, né, Zé? O Zé tá ali concordando comigo? É a partir daí Eu que... adoro esse assunto, professor, adoro esse Olha, assunto. eu só te falo assim, humildemente, que eu não sou uma professora, né? Posso dizer que sou uma entusiasta do tema, né? E então, se a gente parar para pensar, né, lá atrás, mas vamos pensar nessa como foi formada essa estrutura que a gente tem hoje, que faz com que a gente tenha que usar a tecnologia, né, de forma positiva na área tributária. Lá atrás a gente fazia a emissão das notas fiscais de forma manual. Então a gente fazia, né, com um talãozinho, com carbono, né, não sei quem é dessa época, mas já entregando a minha idade, me lembro bem, né, que o interessante era ter uma boa caligrafia, né, para Eu não emitir aquela passava nota. nessa parte, tá, Lu? Essa parte eu não passava, mas tudo bem. Isso era um item importante naquela época, né? É um skill que se pedia, né? E aí, a partir daí, a gente teve a máquina de escrever para fazer a emissão dessas notas fiscais, e depois a gente tem aí o advento do XML, né? Com a nota fiscal eletrônica. Então, aí a gente já tem aí um paradigma, né? Uma mudança de cultura e que a sociedade absorveu, os contribuintes absorveram, e nós, como operadores do direito, profissionais da área tributária, também tivemos que absorver, e isso faz parte do nosso dia a dia. Então, com esse volume de documentos fiscais, a gente teve ali uma construção ao longo dos anos de uma base de dados. A partir dessa base de dados, a gente pôde importar aquelas informações de forma manual ou automatizada para sistemas transacionais. E aí a gente pensa nos ERPs, né? SAPs da vida, Oracle, enfim, todos esses sistemas que trabalham de forma transacional, né, entre eles. Então, a nota fiscal que alimenta a parte de estoque, que faz a movimentação, ela também alimenta a área fiscal, o contábil, o financeiro, né? Então, de uma vez só. Então, a gente tem que ter essa visão holística, que não é apenas a parte tributária, né, mas sim toda a operação ali do negócio. E aí, a partir daí, com essas informações transacionais, poxa, eu conseguia desenvolver alguns relatórios, mas de forma muito estática, né? Os profissionais desenvolviam alguns relatórios com PowerPoint, né? Muitas vezes com Excel também, por conta do volume de dados, mas de forma muito ali estática, e aí ele servia mais como um instrumento de informação do que de tomada de decisão, por conta da dinâmica que os negócios acontecem. Então, aquele resultado que eu apresentei, sei lá, segunda-feira, na sexta-feira já é outro, já muda o status, né? E aí, a partir daí, a gente tem o que hoje que nos auxilia de forma mais dinâmica, né? Os dashboards. Então, a gente pode pensar nos Power BIs, né? Então, trabalhar com BI é trabalhar com dados, que hoje só é possível por conta desta construção que foi feita lá atrás, né? Então, por que eu não fiz isso antes? Porque não era o momento, né? A gente não tinha as tecnologias para fazer esse tipo de trabalho que a gente tem hoje. Então, foi pavimentado ali toda uma estrutura, né? E hoje a gente já consegue mudar um pouco a nossa cabeça e pensar, poxa, acho que agora vou mudar o patamar, mudar, né, a nossa mindset mesmo, né? Para uma versão mais digital, né? Então, eu penso em toda essa construção, né, a digitalização dos negócios, e que os escritórios de advocacia também não podem ficar atrás. Então, se você pensar, por exemplo, na parte do contencioso, o que eu posso fazer no meu dia a dia para facilitar algumas tarefas, né? Eu ver a tecnologia como uma ferramenta e não como algo contra mim ou que vá concorrer com o meu trabalho, né? Porque acho que se a gente for pensar aqui, né, nessa sociedade 5.0 que tanto se fala, né? Se fala muito nos 3 E's, que a máquina não poderá substituir o homem, né? Que é na empatia, emoção e na ética. Então, se a gente pensar nesses 3 E's, acho que não tem como a gente pensar, poxa, ela vai me substituir.
Acho que é nesse Excelente, sentido. excelente ponto. Eu acho que é interessante, a gente tem uma certa dificuldade, o ser humano, de modo geral, né? Uhum, Ele tem uma certa dificuldade a mudar determinadas rotinas, né? A gente tem a sim. curiosidade pelo novo, isso faz parte, mas a gente tem uma certa dificuldade de mudar rotinas. Eu acho que o grande ponto para fazer com que a pessoa tenha vontade de mudar essa rotina é ver o ganho. Então, por exemplo, uma coisa que você citou que eu vivi muito, né, por trabalhar dentro de empresa, é a questão do seguinte, até probatória. Meu Deus, como é maravilhoso eu ter uma nota fiscal eletrônica, gente. Antes eu tinha Exato. que ficar naqueles negócios gigantescos de livro, tendo que procurar aquilo ali que nem uma desesperada e juntar, Sim, né? Pois é muito exatamente. louco isso. Então, assim, a gente começa a ter um ganho muito grande com relação ao acesso à documentação, resgate. Outra, se gasta menos a questão de arquivar aqueles locais gigantescos, até mesmo nos escritórios, aqueles processos, aquelas pastas que a Exato. gente tinha cheio de box, só fazia mal, aí alergia a todo mundo, entendeu? O acesso ao arquivo, né? Quem ia no arquivo. Não, Quem ia, a gente e tirava para o assim, ímpar, vai você, né? Exato. a questão probatória, tem uma coisa que eu acho que é absolutamente fantástica na questão do aspecto probatório do documento eletrônico. Se resume em uma palavrinha: hiperlink. Você clica Exato. naquele linkzinho, por exemplo, da nota, ele te joga para o livro, te joga para o controle de estoque, te joga Isso. para o comprovante de entrega, que às vezes tem um documento não fiscal relacionado. Isso é coisa linda, porque a grande diferença é entre aquela planilha estática que o perito, o juiz e a outra parte diz o seguinte: isso é uma planilha, você pode ter botado aí o que você quiser. Exatamente, elimina isso, Não é verdade? né? Porque são documentos eletrônicos mais oficiais, né? Ali criptografados, assinados, validados pelo próprio fisco, E né? E rastreáveis, né? Rastreáveis, rastreáveis, Luciano. Essa é a beleza da coisa. Qualquer um que clicar ali vai jogar para o mesmo lugar com um códigozinho que te permita verificar o quanto que aquilo é de fato a informação quente. Eu acho isso fantástico. sim, sim, até para atendimento à fiscalização, né? Quando a gente passa por um atendimento à fiscalização, é, eu já trabalhei, né, numa área de atendimento à fiscalização de uma empresa do varejo, e muitas vezes assim, né, acho que 100% das vezes o fisco sabe, né, o ponto que ele precisa, o documento que ele precisa, ele quer ter de você essa conferência. Então, o acesso a essas informações e saber, conhecer, né, alguns tipos de layouts e do o que aquele arquivo oferece, eu acho que é a diferença hoje do profissional do direito tributário, Não, e né, uma outra conhecer. coisa, assim, que eu acho também muito legal é, primeiro, os processos, Sim, né? Ou seja, os processos eletrônicos, esse acesso. Eu já vivi restauração de autos. Gente, eu não desejo isso para para ninguém na ninguém. vida, tá? Não desejo. Então, assim, eu acho que se tornou muito mais seguro para as partes, inclusive, você ter o processo eletrônico, você ter os autos lá, você poder acessar. Aumentou o prazo, de certa forma, para os advogados, que antes a gente tinha que ir correndo no Proger, né? Quantas histórias de pessoas correndo que nem Sim, louco para protocolar você, se infartando no meio do caminho, aquela coisa toda. Então, assim, acho que teve um ganho importante. E tem uma outra coisa, já que a gente está falando até de inclusão e tal, que eu também achei que foi muito importante nessa questão da virtualização e da digitalização dos processos. tá. Hoje, os julgamentos, né, com o Covid, a gente acabou acelerando um pouco isso, né, Lu? Aliás, depois eu Sim, queria até sim. ouvir a tua opinião sobre esse assunto. Porque houve uma aceleração importante e, ao fazer essa aceleração, você teve que fazer julgamentos virtuais. E os tribunais superiores tiveram que admitir isso. E isso foi muito legal, porque advogados de qualquer lugar do país podiam participar de julgamentos no STJ e no STF sem ser grandes bancas, E, podendo ter mais e- acesso às informações. Né? O que você achou disso? exatamente. Assim, eu acho que isso também foi uma quebra de paradigma, né, até por questões de formalidades, né, do próprio fisco, enfim, né, dos entes. E assim, essa forçação, né, que na verdade forçou-se, né, a ter esse tipo de atuação, ela trouxe uma aceleração em alguns quesitos do digital, né? Então, assim, trouxe aceleração e aí a gente conta muito também com a segurança das informações, né, que é primordial. E aí temos, né, as assinaturas eletrônicas, enfim, tudo buscando
né, essa segurança jurídica, legal, tudo certinho. Agora, quando a gente pensa também nesses acessos, né, virtuais com relação às audiências, eu penso muito também quem tem esse tipo de acesso. Né? Quais são os profissionais que têm esse tipo de acesso? São os profissionais que estão acompanhando as tendências, as mudanças tecnológicas. Né? Porque um advogado que, por exemplo, gostaria de ter ido no fórum, né, presencialmente, num tempo de pandemia, e não estava muito habituado à tecnologia, dificilmente ele conseguiu seguir, né, com o seu trabalho. Né? Então, a gente precisa também da nossa flexibilização e também vontade, né, de querer aprender e se inteirar das tecnologias, o que temos à disposição para trabalhar, seja de vídeo, áudio, como agora que nós estamos nessa live, né, no dia de hoje. Então, quais são as oportunidades que eu ganho ao usar a tecnologia ao meu favor, no meu trabalho, no meu dia a dia e na minha rotina? Acho que é mais esse pensamento, né, para o advogado, principalmente da área tributária, né? E a gente, por exemplo, a consulta de processos, né? Como eu posso trazer melhoria nesse trabalho tão operacional e importante no meu dia a dia? Né? Então, buscar ferramentas tecnológicas que façam esse tipo de trabalho, ou desenvolvimento de robôs. Né? Eu atuo na área do escritório de Tax Transformation e, assim, um time super capacitados, os meninos são ótimos, né? Nossos profissionais, e que estão sempre buscando novidades, estão buscando ferramentas e nos surpreendem a cada dia. Né? Falam, olha, acho que esse trabalho a gente pode usar esse tipo de ferramenta e a gente consegue buscar isso de forma mais rápida e com segurança, né? Porque o trabalho humano, né? Então ele muitas vezes ele decorre de um cansaço, né? A falta de atenção. E aí, quando a gente faz a captura de forma automatizada, poxa, o ganho é enorme, porque eu estou trabalhando com 100% da base, né? E eu tenho mais confiança naquele dado. Então, é trazer a tecnologia para o nosso lado de forma a agregar, né? Ela é apenas uma ferramenta. Exatamente. Mais E uma, fica mais entre barato, tantas. né, minhas amigas? E fica mais E barato se fica você mais pensar, por barato. exemplo, em termos de gasto de HH. Imagina, Micaela, se antes precisava de um advogado, um fiscal, uma porção de gente da tua equipe para montar aquele lastro probatório, agora não precisa. E na hora que for nomeado o perito, se você já tiver um método prévio de avaliação daquilo, em vez de 50 horas, de repente em 10 horas já resolve, né? E Isso, com a gente. possibilidade de prova real, né, Luciana? Prova real. Exatamente. Não importa se o perito vai ser o Zé, a Micaela, a Luciana, tá ali. Exatamente. É isso mesmo, é a prova real. Então, as duas pontas trabalhando com a massa crítica, né, ali 100% da base. Acho que é isso. E Né? eu acho que é interessante também uma coisa que vocês trouxeram, que é justamente a gente ter essa visão crítica em relação ao que a tecnologia nos dá. Uhum. Por quê? Por exemplo, existem muitos sistemas que fornecem aqueles relatórios de acompanhamento de processo, e aí vem aquela Sim, alegria, que são 1 milhão de processos, e aí embaixo todos os andamentos, desde quando se distribuiu a petição até o que está acontecendo hoje. E aí você fornece isso, às vezes, para o teu cliente, né, que contratou o escritório e tal, quando o camarada só quer saber o último andamento do processo isso, e a expectativa de perda, se ela mudou ou não, entendeu? exatamente. Sim. E aí, com toda essa massa, né, esse volume de dados que você comentou, né, que você teria, como eu posso agregar valor? Né? Então, aí que vem o pensamento crítico, né? A máquina faz essa extração. Eu vou parar nessa extração e simplesmente passar para frente? Não. Eu vou tentar trabalhar de uma forma melhor para agregar valor e entregar o que realmente faz sentido para ele. Né? Não uma massa de dados, faz um filtro e olha o que tem. Não é esse o caminho, né? Exatamente. Eu acho que é interessante que a tecnologia ela traz para a gente, sem dúvida, barateamento de diversos tipos de custo, Sim, ganho de tempo, né, que também isso é relevante. Agora, ela também nos obriga a melhorar a comunicação. Porque eu reparo que muitas vezes a gente pega as informações e a gente diz, poxa, que legal, é aquilo ali, eu vou usar. E aí quer usar aquela informação para tudo quanto é finalidade. Mas não, eu tenho que pensar mais no meu, em quem está recebendo a minha informação, exatamente. né? É o O que que é que ele isso quer? mesmo, Micaela. Aí você até adiantou um pouquinho o que eu ia falar, né? Que
Nós somos da era Google, né, de pesquisa, ou seja, a nossa capacidade de armazenamento, como antigamente, que a gente decorava um número de telefone de 10, 20 pessoas, hoje a gente não tem mais, porque a gente teve um processo de, eu sei onde a informação está, eu vou buscar. Então a gente dá um Google, né? Virou até um verbo. Né? Eu vou dar um Google aqui e acho que eu preciso. Né? Então, e aí, hoje, com essa avanço, né, e toda a estrutura que se tem hoje para desenvolver a inteligência artificial, por exemplo, a gente consegue trazer para dentro de casa algo maior do que essa entrega simplesmente dos dados. A gente dialoga com os dados, né? Que é totalmente diferente do que apenas buscar. Verdade. Né? Então, seria explorar e dialogar com os dados. E saber isso, eu acho que vai ser o diferencial, né? Do profissional, do direito ou em qualquer área, né? Que necessite de maior intelecto, estudos. Acho que esse vai ser o diferencial. Porque se a gente fala de transformação cognitiva, aí vai pensando lá atrás, né? A gente tem a fala, depois a escrita, né? E aí veio a internet e agora, né, a inteligência artificial trazendo essa alteração, porque ela está trabalhando com atividades cognitivas que antes, não, imagina, né? A tecnologia não vai, né, substituir muitos trabalhos do advogado. Mas se a gente for pensar em processos operacionais, repetitivos, né? E até no futuro, se a gente pode pensar em também de decisão, ela pode nos auxiliar, mas não nos substituir. Né? Eu sou muito otimista nesse sentido. Porque, como eu falei, os 3 E's ainda são nossos, né? Emoção, empatia e ética. Então, se a gente caminhar pensando nisso, acho que a ferramenta só tem a nos agregar, assim. E, Luciana, tem uma... Desculpe, Zé, Mila, fala. você primeiro. Não, você primeiro, Mila. Depois eu falo uma coisinha. Não, era só o seguinte, eu ia acrescentar nesses 3Ds mais um elemento, que é a criatividade, gente. Que não é Exato, a DC, mas criatividade. eu acho que tem que casar, porque isso é uma coisa que o ser humano tem. Pronto. Exatamente, a criatividade que é o diferencial, né? Então, assim, como eu trabalhar melhor com as ferramentas que eu tenho hoje, né? O que eu posso fazer? Acho que não é nem sair fora da caixa, enfim, acho que a gente não vive numa caixa, mas é pensar diferente, né? Com as ferramentas que eu tenho, né? Mas nesse sentido mesmo. E tem um outro aspecto que eu acho que você já estava entrando, Luciana, que eu acho muito interessante, minha amiga, que como que um grande lago de dados, quando é devidamente catalogado, claro, a depender das interações humanas, das ordens de filtro que sejam feitas, como que esses dados podem te ajudar a justificar a tomada de decisão. É como a amiga falou, a decisão, pelo menos até segunda ordem, será sempre Exato. humana. Exato. Mas como esses dados podem nos ajudar, não é verdade? Muitas vezes eu não sei onde eu tenho mais processos ganhando ou perdendo, é muito no instinto. A partir do momento que eu tenho esses dados, eu posso tomar decisões de otimização ou de repente, olha, aqui está tranquilo, aqui não preciso mexer, não. É melhor eu mexer ali, é melhor eu contratar mais perito para cá, é melhor eu contratar um escritório mais forte aqui, é melhor eu fazer a minha agenda de despachos começando por aqui, porque os problemas parecem estar mais localizados aqui. É o que se fala, gestão é conhecimento, e eu acho que essa questão de inteligência, de formação de base para inteligência e tomada de decisão é outro mérito muito grande dessa sociedade 5.0 que aludiu a amiga. Sim, 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 com certeza, Zé. E o que eu falo, né? Acho que a gente tem que pensar em trazer a tecnologia como uma ferramenta, um apoio, né? Não deixar nos substituir em trabalhos em que precise da gente com relação à ética, né? A uma decisão de segurança. Acho que isso não pode deixar para a máquina a decisão. Né? Acho que não faz sentido porque a gente vai deixar de ser humano. Né, nosso papel aí de desenvolvimento e a própria evolução da sociedade. E aí, com relação aos dados que você comentou, acho que um passo atrás ainda, um pouquinho, antes de eu, né, vou trabalhar com os dados que eu tenho, é validar essa base, né? Ela é real, ela está correta, né? Ela foi confrontada, né, validada,
Acho que é ter esse passo para trás, olhar essa base e aí a partir dela, poxa, ela tá legal, ela tá validada, vou trabalhar em cruzamentos, eu vou trabalhar em relatórios, eu vou trabalhar, né, em análises, para que eu possa tomar uma decisão com uma base fidedigna. Eu acho que isso é um recado importante, porque mesmo que você tenha um escritório pequeno, que você esteja começando a advogar sozinho, Uhum. né, essa necessidade de atualização profissional, ou seja, de buscar a tecnologia como instrumento seu de trabalho, passa a Isso. ser um diferencial. É um Um diferencial. diferencial é muito grande, até porque eu acho que existe também uma exigência cada vez maior hoje da gente pensar em profissionais do direito e, obviamente, também do direito tributário, que sejam Uhum. pessoas que saibam lidar com as informações mais do que decorá-las. Isso. Né? A gente mudou Exatamente. de uma chave que antigamente a gente tinha que gravar os afluentes do Rio Amazonas, gente, eu odiava essa parte, não pelo Rio Amazonas, mas pelos Os afluentes. da direita Exatamente. e da Os da esquerda. Tinha ainda esse detalhe. Aquilo era uma loucura. Minha mãe tinha que repetir aquilo mais 15 vezes para mim para eu poder gravar aquele negócio. Mas assim, e hoje eu já esqueci, só me lembro do Negro Solimões, Eu mas aí fica para nem depois. sei. Mas assim, o que importa é a gente sai dessa fase e a gente começa a dizer, cara, é claro que essa informação excessiva, Sim, né, essa informação importante, como você falou, eu vou googar lá, vou entrar no Google, vou ter. Mas eu preciso mais, eu preciso ser a pessoa que sabe trabalhar com aquilo, que sabe exatamente, unir os exatamente. pontos. É, que Né? é o que a gente fala sobre letramento ou literacia em dados, né? Então, eu tenho ali o meu letramento básico na infância. Eu aprendi matemática, português, ciências, né? Teve toda essa bagagem, né, educacional. Depois eu tive o meu letramento profissional. Então, eu aprendi, né, as minhas atividades técnicas, hard e soft skills também, né? E aí a gente fala também em letramento em dados. Então, assim, eu preciso aprender a mexer com dados, né? Eu preciso saber dialogar com esses dados, eu preciso entender o que são aqueles dados. Né? Então, a gente vai passando por isso e depois um letramento em inteligência artificial, né? Então, como aproveitar todas essas capacitações que eu vou acumulando ao longo da minha vida, né? E usar da melhor forma para entregar o melhor trabalho, agregar valor, enfim. Eu pensei numa coisa que você trouxe aqui que eu achei interessante. A gente tem, eu e Zé temos em comum um grande amigo, que é o Lucas Henrice, que ele é especialista nessa parte de análise de jurimetria, né? Ai, que legal. De decisões. Sim, E você falando em dados me lembra muito disso, porque era um ponto que ele sempre falou. Ele disse: Nossa, mas é mega relevante você entender quantos processos o Supremo Tribunal Federal decidiu em um sentido, quantos ele admitiu repercussão geral, quanto não. Está dando um ruído aqui na ligação, não sei porquê. Vocês estão ouvindo? Agora passou. Então tá. Então, acho que era tava do nada, eu tava me ouvindo, eu falei, gente, que doideira. Mas assim, então é interessante a gente ver, porque aí a gente. A quantidade de processos que foram julgadas em 2 anos, porque tudo dados numéricos. E aí você começa a entender também. exatamente. Pô, 99% dos casos de modulação são contra o contribuinte. Pô, por que será? Entendeu? Por quê? Né? E aí trabalhar, né, nessas perguntas, né? O porquê. Né? Acho que é isso, se questionar, né? E aí com isso também traz a criatividade que você comentou. Porque os dados, eles são frios. Voltou Né? Então, a ter aquele efeito. É porque eu abri aqui de novo para falar, pode desculpa. falar, Não, além de mandar um grande abraço pro professor Henrique, gente muito boa e que sempre nos brinda aí com a avaliação dele dos próximos temas a serem julgados. Eu acho que é exatamente isso. Ontem também estive numa palestra do professor Leonel Pitzer, um abração para ele, em que ele traz os dados mostrando esse elemento a que fez referência a Micaela na avaliação dos casos de modulação, das justificativas de modulação, porque às vezes a gente tem na cabeça, são muitos casos, é a maioria. Quando você olha os dados, Luciana, você quase cai para trás. Como a questão é realmente desconectada de qualquer objetividade ou uniformidade. E como que precisamos, portanto, melhorar. Método científico, menos achismo, método científico. Exatamente. A coisa sendo levada a sério novamente. É muito bom
poder Sim, estar e aí próximo de você aproveitar que consegue, né, juntar esse volume de dados, de informações e trazer, né, num painel só. Poxa, eu tive isso. Qual foi o comportamento, né, dessas decisões e por quê? Se é o mesmo tema, né? Trazer essa reflexão. Não, Isso sensacional. mesmo, Ju. Aliás, um beijo para Fernanda Parisi, que acabou de entrar aí, nossa queridíssima. Um beijo. Não é? Agora, eu acho que é interessante a gente pensar nessa. Eu adorei essa expressão que você utilizou, alfabetização nos dados. Porque realmente é isso, a Sim, gente aprendeu uma nova é isso. linguagem, né? E Isso. eu queria. Assim como nós aprendemos a usar a internet, né? Então lembra, né? Exatamente, exatamente. É você aprender a mexer. Agora, eu queria Isso. ouvir de você um pouco, né? A gente está falando tanto da questão também do SG, que obriga, né? E as pessoas pensam isso muito nas sociedades, mas eu gostaria Uhum. de ouvir um pouco de você falando do impacto do SG, não só numa sociedade, mas na nossa vida, né? O que que isso está sendo, o que que isso está impondo a gente mudanças e em que segmentos? E aonde a tecnologia pode vir a contribuir nisso, né? Sim, sim. Quando eu penso em ESG, posso falar aqui sobre os 17 ODS, né, os Objetivos Sustentáveis aí até 2030. Então, por exemplo, tem um dos objetivos, se eu não me engano, se é o 9 ou o 7, que fala sobre tecnologia e inovação. Então, essa tecnologia é para quem, né? Então, e aí, para o ESG, o S, para mim, assim, é o pilar principal, porque trata de pessoas. Então, eu posso falar de ESG de forma global e também eu posso tratar dentro de casa, no meu trabalho, né? Então, assim, qual é o impacto na vida das pessoas? E aí a gente fala de colaboradores, né? Ou prestadores de serviços que estão ali com a gente no dia a dia e que impacto positivo, né? Porque a gente fala também de responsabilidade. Eu acho que todas as desigualdades que a gente enfrenta, né, nesses anos aí, centésimo de anos, eu acho que não existe, né, hoje culpados, mas a gente tem responsáveis. Então, nós, né, como agentes de mudança, com acesso, né, à tecnologia, com acesso a uma vida mais digna, a gente também pode propiciar isso para outras pessoas. E aí tem um outro ODS que fala sobre educação, né? O que não muda, né? O que assim mais muda a vida de uma pessoa é a educação. Eu falo por mim mesma. Então, essa transformação veio da educação. E a educação a partir do acesso. E o acesso à educação, a empresa ela pode fazer isso, né? Ela consegue, ela tem as ferramentas para fazer esse tipo de coisa. Então, usar a tecnologia para ajudar as pessoas a aprenderem. Nossa, gente, isso transforma vidas, né? Então, para mim, ESG, isso é o impacto maior, né? Lógico que tem a parte ambiental, a parte de governança, que é super importante, que é muito atrelada à ética, né? Mas o social, sem pessoas, a gente não consegue movimentar os outros dois pilares. É verdade. Né? Que acho que é isso, né? Sem as pessoas, a gente não consegue, acho que se a tecnologia me dá ferramentas para fazer trabalhos que eu perdia, né? Vamos dizer assim, perdia tempo, porque hoje o tempo é escasso, a atenção é escassa. Hoje, para a gente conseguir segurar a atenção de uma pessoa, assim, dependendo da geração, né? E aí a gente trabalha com várias gerações hoje no ambiente corporativo, 3, 4 segundos. Então, assim, você tem que, né, conseguir passar a mensagem e prender a pessoa de alguma forma, né? E aí tem aquele conflito, né? O FOMO também, poxa, eu tô perdendo isso, tinha mais informações para eu buscar. Então, eu fico no Instagram, eu olho o LinkedIn, eu olho o Google, né? Eu tô ali olhando todas as redes e às vezes tratando, sabe, do mesmo tema em redes diferentes. Então, e aí a questão da saúde mental dessas pessoas, mas o principal assim, que eu vejo é o acesso à educação, porque é a educação quem transforma, é a educação que dá acesso, né? Se a gente vê pessoas, né? O mundo tributário, assim, né? A gente sabe que é uma elite, né, de profissionais, porque é muito complexo, ele exige muito estudo, né? Então a gente sabe que existe uma elite desse grupo, exatamente, exatamente, né? Ele segrega. Então, se essas pessoas que têm esse acesso, que têm esse poder de influenciar, né, incentivar e transformar, se elas fizerem, né, por uma, por duas, poxa, imagina o impacto disso, né, num todo. Então, eu vejo o ISD como uma pauta importante,
como responsabilidade, né? E aí a pessoa, né? Eu acho que o profissional, ele tem que pensar, poxa, eu vivo nessa sociedade, por mais que eu não tenha prejudicado ninguém, eu sou parte de um resultado de um benefício, de que alguém foi prejudicado, né? Se a gente pensar em desigualdade, é isso. Um é prejudicado e o outro, né, beneficiado. Então, eu que sou beneficiada, o que que eu posso fazer para transformar, para ajudar, para contribuir, né, de forma positiva nas vidas das pessoas? Você veja Eu que acho que você trouxe uma coisa que eu achei muito interessante, pensando, aliás, eu não tinha pensado nisso antes, você falando agora veio esse insight. Olha que coisa sim. interessante, a gente está num momento de tecnologia, falamos aqui de Uhum. virtualização, falamos de tudo, mas veja que ao fim e ao cabo a gente está voltando para o início, a importância da essência das relações humanas. Não Exatamente. é? É A isso. gente voltou a entender o quanto é importante a gente ter essa É. empatia. Os elementos que você trouxe, inclusive, né, são todos vinculados ao comportamento humano, ou seja, a Isso. ética, a empatia, Uhum. Exato. a A proximidade, a emoção. emoção, É. né? Então, veja como tá. A gente está desenvolvendo, a gente está avançando, mas a gente está voltando a entender a importância da gente olhar o outro. Da gente Isso. sair desse momento robotizado, que é essa loucura. Eu já me vi assim, uma vez teve um dia que eu parei. Era o celular tocando, era o meu relógio tocando, era não Isso. sei quem me chamando. Eu falei, cara, tirei o relógio, tirei o celular, falei, peraí, deixa eu pensar. Eu não vou, eu É. não vou deixar essa loucura me pegar aqui, não. Parei. Né? Então, Sim, a gente sim. precisa dar essa parada e olhar, né? Porque o como é importante a gente ter essa troca, a gente conhecer o outro e nessa troca de experiências, o quanto a gente aprende. Aprende muito mais até do que lendo um livro, né? Aprende Isso. 1000 vezes mais. Exatamente. Exatamente. A gente aprende muito mais. muito mais. E no E no final do final do dia, dia, somos seres somos seres humanos, humanos, né? né? Então, Então, eu sou um não tem muito entusiasta assim o da que. troca, Luciana. Eu acho que essa parte final que você falou, minha amiga, se fosse possível enquadrar, é exatamente isso. Como é que a gente pode usar essas ferramentas para melhorar as nossas relações? Qualquer coisa fora disso é desvirtuar a nossa humanidade. A nossa A nossa essência, essência, exatamente, Zé. exatamente, Zé. Somos todos sujeitos. O resto é Sim. instrumento. Sim. Gostei. Gostei. Isso. Isso. Não é? Não, só estou É isso colocando num mesmo. versinho algo que Milady trouxe com toda a propriedade do mundo. As coisas têm que ser feitas para melhorarem a nossa vida, Sim. para controlarem algo que ainda é meio tabu, a nossa saúde mental. Porque quando a gente Uhum. se vê apanhado num ciclone como esse, é difícil manter a melhor saúde mental, né? Então, Sim. gostei demais. É isso mesmo, Zé. E aí, né, aquele trabalho repetitivo, volumoso, operacional, que a gente tentava, né, simular uma máquina, né, eu acho que hoje não se precisa mais ou está diminuindo, né, esse tipo de trabalho por conta do acesso à tecnologia, por conta do acesso a essas ferramentas e profissionais, né, da área de tecnologia brilhantes aí que atuam em conjunto, que eu acho que multi conhecimentos, assim, vamos dizer, né? Então, eu preciso do profissional de techs, né, com toda a sua bagagem técnica, que sabe o que precisa fazer, qual é o cálculo que precisa fazer, a validação necessária, né? Mas eu preciso do profissional também de tecnologia, eu preciso do profissional de segurança da informação, eu preciso do profissional que cuida de compliance. Então, assim, é um olhar holístico, né? Para tudo que a gente faz, né? Não é mais isolado. E isso são as relações humanas, né? Então, como colocar todo mundo, né, ali no mesmo ambiente com aquele propósito, né? Eu achei Acho que é. assim, a Leia estava falando que ela odeia o relógio, Leia eu também odeio. É caótico, a gente fica escravo dele. Mas eu acho que é um convite ao mesmo tempo, né? Desse universo de desenvolvimento, de correria, do volume de informações que a gente vive. A gente está Uhum. sendo convidado a sair e a começar a questionar questões que são relevantes. Ou seja, Sim. a olhar para o lado e ver o ser humano, a olhar o meio ambiente, que eu não posso destruir tudo, porque no final eu vou estar ferrado, né? Porque eu vivo, então eu tenho que Isso. cuidar da minha casa, senão não vai dar certo esse negócio. Então, assim, acho que a gente está sendo realmente convidado a revisitar o início. Todos esses discursos, se a gente tivesse no passado pensado um pouco mais nisso, a gente não teria passado feito um trator, porque é Fez isso um que aconteceu, trator. né? O crescimento da humanidade ele foi
com base em tratorar determinados elementos que estavam no meio Isso. do caminho. A gente precisa fazer a forma, depois a gente É. vê. E sai fazendo e atropelando, né? Então, agora eu É acho que isso. é resgatar isso, é parar de passar como um Voltar um trator pouquinho. e voltar. É, E aí eu queria ouvir um pouco, porque eu acho muito importante quando você trouxe essa questão da gente estar de educação, né? O Tributário em Jogo, ele começou com essa ideia de trazer legal. educação de direito tributário, matéria fiscal para as pessoas que estivessem aí ouvindo, que estivessem trabalhando, que tivessem interesse em trabalhar na área, justamente porque é Legal. uma coisa que a gente acha importante. Difundir o conhecimento tributário e sair dessa elite e realmente fazer com que todo mundo tenha acesso disso. E você falou que tinha um projeto muito legal, que é o Base, no qual você é Isso. cofundadora, que trabalha isso. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto para gente. Claro, claro. O Projeto Base foi fundado por mim, Natália Reis, que também trabalha na área tributária, e a Maíra Ultra, Legal. também, que acredito que vocês, né, a conheçam também, é uma pessoa super engajada, aliada na causa. E a base, a gente pensa o seguinte, né? Quem é a base da sociedade? São as mulheres negras, né? Porque por mais que a gente faça um recorte de gênero, a gente precisa ter uma intersecção e pensar também em outras partes, que é a questão racial. Então, quando a gente pensa em lideranças negras na área tributária, né? Se a gente faz uma lista, se consegue chegar em 5 números, vocês conhecem, então, né, começar, é o teste do pescoço? Poxa, é o teste do pescoço. Eu tenho que olhar para o lado e falar quem são as pessoas que estão ao meu lado. Né? Num evento que eu participo, sempre olho, né, quem está na plateia. Então, são questionamentos que a gente faz, então, e que me incomoda, e eu sei que eu posso mudar. Então, por isso que nós fundamos, né, esse projeto. Então, ele busca trazer a mulher para o mercado de trabalho, em especial a mulher negra, mães também, porque a gente tem a questão da maternidade, que pega muito, né, com relação às lideranças femininas. Então, quando se chega num cargo de liderança, né, e aí tem aquela decisão de ser ou não mãe, né, porque é uma decisão. E isso como impacta, né, na nossa carreira. Então, a gente busca sensibilizar os aliados, porque são as pessoas que têm o poder de decisão, o poder de incluir ou não essas pessoas, né? A gente fala, vamos fazer a diversidade, vamos contratar não sei quantas pessoas negras, mas quando essa profissional entra naquele ambiente, ela não se sente parte. E é o que a gente fala, né? O trabalho do pertencimento. Então, como é que eu não me sinto parte, né? Eu chego num ambiente em que todos são quadradinhos e eu sou bolinha. Então, eu fico ali não fazendo parte. E aí é papel fundamental da liderança trabalhar o pertencimento dessas pessoas e, né, alavancar, né, a vida delas com relação à carreira, né? Que é, como eu sempre falo, responsabilidade, não culpa. Não, Né? eu E aí gostei esse muito trabalho, a dessa gente forma. trabalha com isso, com palestras, letramentos, né, sensibilização. Eu falei um pouquinho do base no congresso da BDF, Legal. né, e aí a gente, nos eventos das mulheres tributárias também, sempre que eu posso, eu trago, e a gente, né, busca aliados, assim como Tributário em Jogo, que assim, eu vejo o trabalho de vocês como sensacional, porque é a democratização de acesso à educação, né? Então, hoje, muitas pessoas têm ali o, o telefone à sua disposição, né? E pode ter acesso a pessoas como vocês. Então, assim, em que momento, né, que eu, Luciana, poderia conhecer a Micaela e o Zé? Assim, para pensar nisso, né, gente? Isso é fato, né? Onde eu poderia encontrar vocês se não fosse toda, né, as oportunidades que eu tive? Olha, Luciana, dizendo com toda a sinceridade do mundo, sem retórica, sorte temos nós de podermos encontrar você nessa live. De todas Ah, aquelas que eu Verdade. participei, eu gosto grato. muito da prosa tributária, tá, minha amiga? Eu gosto muito. Eu brinco que eu sou tipo velhinho na fila do banco. Começou a falar de tributária, eu vou até amanhã de manhã. Mas Tá. essa está sendo a prosa mais assim holística e enriquecedora que eu tenho em muito tempo, tá? Porque a gente está Que feliz. conectando instrumentos de tecnologia, humanização e técnicas de inserção desse aspecto de humanização. Assim como Micaela, eu hoje estou como gestor de uma equipe. E muitas vezes eu preciso ser chamado a atenção em relação a isso. Graças a Deus as pessoas da minha equipe me ajudam, mas é ótimo ter esse tipo de alerta, de ouvir isso
de você, porque isso nos lembra a entrar na linha. Não basta colocar pessoas diferentes na equipe, é preciso fazer com que elas se sintam parte disso. Exatamente. E isso é uma tarefa de todo dia, irmã. Não adianta uma vez por É um ano. exercício diário. É muito Não, enriquecedor poder ouvi-la falar sobre isso. De verdade, minha gratidão por isso. Eu que agradeço, Zé. não, sensacional, acho que é isso mesmo, porque é engraçado, né? Eu comecei a ter essa percepção da necessidade de fazer a pessoa se sentir parte vendo uma série, gente. Vocês vão achar isso muito doido. Mas aquele This Is Us, eu acho Sim, que debate sim. temas tão interessantes. Nossa, amo. E quando eu vi aquela série, eu falei, gente, mas é isso, a Sim, gente tem que entender, né? exatamente. E ele trata, assim, diversos pilares, Micaela, da diversidade e Sim, inclusão, né? A questão racial, gordofobia, né? LGBTQIA+. Ele traz umas temáticas de família, de carreira, né? É muito, muito bacana. Eu adoro essa série. eu achei sensacional. E eu comecei quando eu vi, porque às vezes a gente está tão envolvido, né, no dia a dia da gente que Sim, tudo sim. bem, a gente recebeu uma pessoa nova da equipe, que legal, vamos tratar, não sei o quê. E aí a gente não começa a pensar que existem algumas coisas que a gente precisa, obviamente, ter mais atenção para que Uhum. aquele pertencimento exista. Para que a pessoa para que ela Isso, veja uma identidade. Porque não é só você gostar dela, você tratar ela bem. Né? É uma questão dela exatamente. ver uma identidade. Então, eu acho que isso é fundamental. E eu queria entender um pouco mais desse seu projeto base, no sentido de que essas palestras que você faz, esses cursos Uhum. que você pretende desenvolver, inclusive, assim, depois eu queria que você mandasse para a gente o contato, para a gente poder divulgar o seu projeto. Claro, Eu acho claro. muito legal isso, é Sim, importante. eu mando para vocês a nossa apresentação institucional e Isso, fico sempre à disposição. Mas com certeza a gente pode falar assim. A gente também trabalha também com a questão da saúde mental, isso é legal. né? Porque dessas profissionais, porque não basta apenas, vai lá, trabalha lá e se vira, né? Que é um ambiente que nem sempre é tão acolhedor e tem os seus desafios. Então a gente busca também, né? Temos uma parceria com a Clínica Preta, né, que é uma clínica voltada para pessoas pretas, que entende, né, esse recorte um pouco mais, né, com mais sensibilidade, vamos dizer assim. Né? Não, Então, e aí, excelente. para Então, que a pessoa vocês consiga. o projeto de vocês vai muito além de uma questão só de Vai. formação tributária. E É um isso projeto vai de muito além. apoio a essas Exato. mulheres que Que estão estão lá. aí, negras, que estão atuando Uhum. no mercado e que Isso. precisam ter apoio psicológico, apoio social, apoio Sim, econômico. sim, exatamente. É isso mesmo. Muito bom. Né? E conseguir oportunidades de trabalho na área tributária, né? E que a gente consiga, assim, pensar mais nos skills, soft skills do que os hard skills. Por conta da trajetória, né? E todo o histórico, né? Se a gente falar, não, eu quero alguém que tenha um inglês avançado. É refletir, realmente eu preciso do avançado, né? Eu tenho uma pessoa aqui pronta, mas que tem um intermediário, né? É fazer essa reflexão para, de verdade, fazer inclusão. Tem que ter intenção, né? Sem intenção, eu esbarro em todas essas coisas. É no inglês, é na faculdade top, E outra, né? Às vezes, você que está no mercado, assim, a gente que é líder e que escolhe muitas vezes pessoas para compor a nossa equipe, a gente sabe. Nem sempre a pessoa que tem o inglês fluente, ela tem a vontade de trabalhar que é aquela que tem o inglês intermediário. exatamente. Porque aquela pessoa que tem o intermediário, ela sabe que é a única chance dela, assim, vamos dizer. Eu preciso agarrar, né? E aí, O sangue nos enfim, olhos ela vai é com maior. tudo, que dizem, né? Ela vai com todo o coração ali e a vontade de fazer acontecer e transformar, porque ela sabe que é uma oportunidade única, né? Acho que é isso. Não, excelente, excelente. Eu acho que é isso, gente. Você traz aqui, o Zé falou muito bem, no sentido de que realmente essa live ela tem um condão muito além da discussão relativa à sua preocupação técnica ou não. Ela tem Uhum. um condão reflexivo de imaginar qual é a posição de cada um de nós nessa sociedade, o que cada um de nós Exato. podemos fazer. A famosa discussão de propósito, sabe, Lu? Que todo mundo Sim, fica isso. fazendo. Qual é o meu propósito na vida? É, Bom, o primeiro é ajudar os outros. Já define aí, já bota no seu. Se você tem dúvida, já anota é, aí, né? De alguma forma você vai ajudar, né? Eu acho que todo mundo é, pode de alguma forma ajudar. E sim, o convite que você faz, eu acho que é muito nesse sentido, né?
de estimular as Isso, é pessoas. nesse sentido mesmo, exatamente, né? O que que eu posso contribuir na vida de uma pessoa, né? Sei lá, gente, assim, eu já tive tantas oportunidades, assim, tantas pessoas maravilhosas que passaram pela minha vida e que chegaram, né, o momento que eu estou hoje. Né? Então, eu não vim sozinha, né? Eu tive alguém lá atrás que falou, Lu, olha, você quer ir nesse evento? E aí eu conheci a Micaela, e aí, sabe? São coisas que vão acontecendo na nossa vida e que, sabe, assim, eu sou muito grata, né, com relação a essas oportunidades e procuro trazer outras pessoas comigo. Acho que é isso. Então, né, uma sobe e puxa a outra, né? Isso é a lógica da vida, né? A gente não É, consegue chegar a lugar nenhum sozinho. A gente tem que saber ter isso. humildade Não de olhar quero e ser dizer, a cara, única, né? eu Exatamente, não sou quero ser a resultado de única. muita gente que está comigo aqui agora, Isso, muita gente que né? veio, né, antes de Não, mim. É sensacional, isso. Lu, É muito assim, bom. só posso te agradecer por isso, pela presença aqui, por que você é, por você ter vencido tudo que você venceu para chegar aqui. Que eu acho que isso é muito importante. É um recado para a gente e é um estímulo para as pessoas que estão começando, que elas podem chegar e podem fazer também, né? E eu acho que também é uma questão que você colocou muito bem. Não é culpa, é responsabilidade. Então, que todo mundo pense na sua responsabilidade. Em Sim, como é que a gente pode assumir isso e desenvolver da melhor forma. Então, parabéns por isso, parabéns pelo seu projeto. Tá? A gente tem interesse sim em contribuir. tá. E é isso. Muito obrigada por tudo, por essa live maravilhosa que entrou agora no final, ter a oportunidade de assistir desde o início. E eu recomendo muito que assista desde o início, porque ela Ai, vai gente. permitir você refletir sobre muitas coisas e ter insights maravilhosos, como eu tive aqui mesmo na live, conversando com eles. Gente, eu quem agradeço imensamente o convite, o espaço e a acolhida. Obrigada de verdade, obrigada mesmo. Obrigado, Muito Luciana, bom e estar com vocês. toda a melhor sorte, todo o melhor sucesso para o seu projeto, minha amiga. Vamos assumir o Ai, compromisso obrigada, daqui a um Zé. tempo você voltar para contar para a gente o quanto que ele cresceu, o quanto que ele prosperou. Essa é uma jornada que nós teremos todo o prazer de acompanhar. Tudo bom para você. Obrigada, pode deixar, conte comigo. E essa é uma de várias, tá? Você volta aqui. Opa, tá bom. Um beijo grande, Um beijo, gente. Boa querida. noite. Até a próxima. Tchau, Boa noite, até logo. tchau.